Nós começamos a falar aquela série O que você vê. Falamos de Jeremias e mencionamos muito brevemente Abraão, que hoje vamos falar um pouco de Abraão. Então nós vamos abrir o livro de João, o Evangelho de João. Capítulo 5, versos 19 e 20. Evangelho de João, capítulo 5, 19 e 20. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então Jesus está numa discussão com os judeus, e aqui salta a essência, a origem, a base do ministério dele. Como nós mencionamos algo muito brevemente na mensagem anterior, tudo que Deus faz é baseado em visão. Ele vê e realiza, e ele chama a cada um que segue a ele, baseado naquilo que ele vê dessa própria pessoa. Foi assim o início do chamamento dos seus discípulos. Mas aqui é interessante que Jesus, discutindo com os judeus, ele diz: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Que tudo o que este fizer, o Filho faz também. Ou seja, como colocando no espelho aqueles que se consideravam os obreiros de Deus, aqueles que se achavam ser os detentores do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Jesus mostra a diferença de princípio de trabalho. É possível a pessoa ter uma doutrina correta, mas num princípio errado. Satanás, ao tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus, mas no princípio da rebelião. Ele não estava trabalhando naquilo que ele viu do Pai Celestial. Ele realmente é o Deus da cegueira espiritual, o Deus das trevas desse século, e ele usa as Escrituras de maneira equivocada, e no lugar de promover a glória de Deus, ele estava tentando Jesus a denegrir a santidade e o nome de Deus. Então é muito diferente as coisas. E agora ele está falando do princípio do seu ministério. Em verdade. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele é diferente. Ele não faz as coisas porque acha que é certo fazer. Ele não está seguindo métodos, fórmulas, um manual de como fazer a obra de Deus. Não. Ele não faz nada de si. Embora ele sendo Deus encarnado, ele viveu como homem e ele dependeu do Espírito Santo. Pelo contrário, ele somente faz aquilo que vê primeiramente o Pai fazer. Então você percebe essa íntima comunhão do Pai e o Filho está contemplando a face do seu Pai. Aquela mesma comunhão que ele tinha desde a eternidade, o Filho do seu amor, essa comunhão ininterrupta, perfeita, entre o Pai e o Filho, ela continuou pelo Espírito Santo. Agora, tudo que Jesus fez e falava, ele fazia baseado naquilo que via. De maneira que suas obras na terra era simplesmente a intenção da obra de Deus nos céus. Tudo, na verdade, na terra é só um reflexo exterior, ou a casca exterior, da realidade espiritual que está nos céus. Até mesmo o tabernáculo que Moisés viu, que Deus falou para ele: faça conforme tudo o modelo que você viu no monte. Então Moisés viu o tabernáculo, e Hebreus vai dizer que é o tabernáculo celestial. Então ele faz na terra, com seus colaboradores, um tabernáculo conforme que ele viu que é nos céus. Isso é muito importante para nós, para a gente entender que o princípio não está na terra, nem no homem. O princípio está em Deus, o princípio está nos céus.
Então Jesus via o Pai fazer e por isso ele fazia. E tudo que ele ouvia o Pai falar, então ele também falava. E esse é o problema da queda. Adão tirou os olhos do Senhor e ele passou a fazer coisas que Deus não fazia, não lhe mostrou. Quando o homem realmente inicia algo por si mesmo, aí nasce a religião, que é a tentativa do homem imitar a obra de Deus, agradar a Deus, porém, não naquilo que teve origem nos céus, mas sim que teve origem na terra, não pelo Espírito, mas pela carne humana. Porque o Pai ama o Filho, próximo versículo 20, e lhe mostra tudo o que faz. Quão glorioso é isso aqui, né? O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Infelizmente, porque eles estavam em cegueira espiritual, no lugar deles ficarem maravilhados com as obras que o Filho fazia, obedecendo o que ele via do seu Pai, eles se escandalizaram, odiaram e quiseram matar o Filho de Deus. Assim são aqueles que andam em cegueira espiritual. Toda vez que encontrar um homem de olhos abertos, fazendo o que ele está vendo por visão espiritual, de acordo com as Escrituras, ele vai ser perseguido pela religião. Isso aconteceu com o Filho, e é exatamente esse o contexto. E, chegando no capítulo 8, versículo 56, novamente nesse contexto de terrível discussão e oposição a Jesus, porque eles não estão entendendo o que Jesus está fazendo. Depois que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, eles se escandalizam, dizem que eles são filhos de Abraão, não tem pecado, do que eles vão ter que ser libertos? Então Jesus diz assim, Abraão, o pai de vocês, claro, no contexto histórico, né? Porque temos duas promessas, ou uma promessa de dois lados do seu Abraão. Deus tira Abraão da sua tenda, manda ele olhar para o céu, e diz que assim como são as estrelas, ou seja, de maneira incontáveis, assim seria a descendência de Abraão. E assim como era a areia da praia, do mar, assim seria também a descendência de Abraão. Então você tem aí os filhos espirituais, numa tipologia, as estrelas do céu, e os filhos terrenos, que é a descendência de Abraão. Quando Jesus está falando assim, o pai de vocês, o que ele está querendo dizer aqui? Que eles são a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e aqueles são os hebreus, os judeus que herdaram todo esse legado da obra de Deus na terra. O pai de vocês alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Ou o pai de vocês exultou na expectativa de ver esse dia. Quer dizer que Jesus agora ele salta do seu interior um segredo que só a Trindade conhecia. Que mesmo na época de Abraão, pelo Espírito Santo, enquanto Abraão está peregrinando, ele foi um homem exercitado em visão espiritual. E houve um momento da vida de Abraão que ele tinha essa expectativa de ver o dia do Senhor. E aqui Jesus está dizendo que ele se alegrou por ver esse dia. Olha o que Jesus está dizendo, que Abraão viu. Quantos milésimos de anos, centésimos de anos atrás, e Abraão viu. Ele viu e se alegrou, e essa visão que Abraão tinha do dia do Senhor, e a visão da Nova Jerusalém, a visão do reino por vir, é que dava poder e autoridade para Abraão caminhar nesse mundo hostil, de cegueira espiritual. Onde no seu contexto você tem guerras, tragédia, cegueira, oposição, esterilidade de Sara, mas ainda assim Abraão se tornou um homem cheio de fé. Por que isso, irmãos? Porque ele viu. Percebe que a obra que Deus está fazendo em Abraão é uma obra cumulativa, que à medida que Abraão via algo novo do Senhor, ouvia sua voz e obedecia, mais forte, mais maduro. A fé ia aumentando e ele está caminhando para esse dia glorioso. E esse dia glorioso que Jesus vai dizer lá nos evangelhos, que naquele dia aqueles que lhe obedeceram e andaram com ele também vão sentar
à mesa juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele menciona o nome de Abraão. Na verdade, muitas vezes Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não só no Antigo Testamento, porque ele vai falar isso para vários dos servos dele. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, de Isaque, de Jacó, especialmente quando o povo perdia a clareza da sua identidade, peregrinando no Egito ou debaixo de outras oposições e crise e apostasia. Quando ele se revelava, quem era ele? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ou seja, que Abraão representa o princípio da obra espiritual de Deus. O princípio da obra espiritual de Deus. Ele se reporta a si mesmo como Deus de Abraão, Isaque e Jacó em Mateus, Marcos e Lucas. E Paulo vai mencionar a obra de Deus em Abraão no capítulo 4 de Romanos e vai mencionar em Gálatas 3. E isso também aparece no livro de Hebreus, quer dizer que Abraão representa algo muito grandioso. E quando o Senhor repete: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o povo de Deus, ele foi formado a partir, primeiramente, da experiência com Abraão, isso mostra que em Abraão estão as sementes dessa obra nova de Deus. Tudo que o povo de Deus deveria passar, Abraão passou primeiro, experimentou primeiro, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, se quisermos compreender a obra de Deus, as sementes dessa nova fase está com Abraão, Isaque e Jacó. Isso é tão grande porque são várias vezes que o Senhor menciona Abraão. Quando chegamos no verso um pouquinho mais adiante, nós lemos o 56, né? Ele diz assim, novamente 56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia e ele viu esse dia e ficou alegre. Existe um livro do Atmani chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se você quiser conhecer um pouco mais, que hoje a gente está aqui sempre fazendo algo não tão profundo, mas algo essencial para tocar em princípios, leia esse livro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se você quiser conhecer mais profundamente. Mas o Atmani menciona uma coisa muito interessante, né? Diz que ele ressalta o seguinte: Deus não disse Adão, o pai de vocês, mas Deus disse Abraão, que é o vosso pai, que representa o princípio dessa nova fase da obra do Senhor. E é interessante que a primeira vez, não a primeira vez, mas quando Deus menciona Adão no Novo Testamento, usando Paulo, você vai encontrar no capítulo 5 de Romanos várias vezes o nome de Adão, ou o primeiro homem. O capítulo 5, 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando Deus menciona a rebelião, a desobediência por onde o pecado entrou, quem é esse pai da desobediência? É Adão. Mas quando ele vai falar o pai da fé ou o pai da obediência, a quem ele se reporta? Abraão. Muito interessante isso, né? Porque são muitos detalhes nesse livro de Romanos. Então, o versículo 58 desse evangelho de João, né, vai dizer assim: Jesus respondeu, João 8, 58, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eles estão dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, você não conheceu Abraão, você não tem nem 50 anos. Falou: não, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, mas que tanta afinidade, que tanta intimidade, que tanta honra o Senhor tinha em relação a Abraão. Ele se identifica não como Deus de Adão, mas como Deus de Abraão, né? Isso para a gente deve significar muito para nós. Em Gálatas capítulo 3, vamos então versos 6 e 9. Gálatas 3, de 6 a 9. É o caso de Abraão.
que creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Saibam, portanto, que os que são da fé são filhos não de Adão, mas são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Vocês estão vendo que o primeiro a ouvir o Evangelho, a conhecer o Evangelho, foi Abraão. E ele viu o dia do Senhor. Ele viu o dia glorioso do Senhor. Mas Deus, prevendo, a Escritura prevendo, que Deus justificaria os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, todas as nações da terra. E aí está incluído os gentios, que somos nós. De modo que os que têm fé, ou os que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Você imagine que obra gloriosa, que as sementes do Evangelho, inclusive, da obra da salvação, desse povo celestial que é a igreja, que inclui judeus e gentios, como as estrelas do céu, estão com Abraão. E o povo de Israel, como descendência de Abraão, mas que ainda no sentido natural, são comparados com a multidão de areia da praia. Então nós temos duas descendências, né? Que nós não vamos entrar nisso aqui hoje. Mas precisa ficar claro que é a semente que... De tudo que Deus, semente que me refiro, são a obra que Deus fez em Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso é muito maravilhoso. Quando você pega Paulo falando dessa obra de Deus em Abraão, ele diz que Abraão creu em esperança contra toda esperança, que ele seria pai dessa grande multidão. Vocês lembram que Deus mudou o nome de Abraão, né? De Abrão para Abraão. E agora Jesus, falando no Evangelho de João, sempre se reporta a Deus como pai, que ele está vendo o que o pai faz. Quando Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e esse Abraão significa pai de uma grande multidão, pai de filhos, o que isso mostra para nós? Deus está se revelando também como pai a Abraão. Agora, o que é um pai? Um pai é aquele que está gerando filhos. Isso mostra que esse princípio da obra de Deus por meio de Abraão está falando da paternidade de Deus por meio de Abraão. Abraão não ia iniciar nada por ele mesmo. É Deus que chama Abraão. Lembra o princípio do chamado de Deus a Abraão? Sai do meio da tua terra, da tua parentela. E vai para onde? Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ainda não tinha visto. Mas o que aconteceu? Ele obedeceu sem ver. E depois que ele obedeceu sem ver, à medida que ele foi caminhando, ele começou a ver. Quase sempre pensamos, nós primeiro temos que ver para obedecer. Não, nem sempre você vai ter uma visão muito clara. Agora, se você conhece a palavra de Deus, Deus espera que você obedeça, que eu obedeça. E à medida que obedecemos, o Espírito Santo é o Espírito da palavra, ele começa a abrir os nossos olhos. Porque por meio da palavra a sua luz brilha. Abraão começa a obedecer sem ver, e ele sai para uma terra que ele não sabia, e ele habitou em tenda, de tenda em tenda. E toda vez que Deus aparecia ou falava com Abraão, ele edificava um altar. E ele andava. Quando ele chegava naquele lugar novo, edificava uma nova tenda. Um novo altar, porque Deus falou com ele. Então ele baseia, a sua vida está baseada em obediência e visão espiritual. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele não inicia nada. A religião inicia, Babilônia inicia. Você tem em Gênesis 11 Babilônia e em Gênesis 12 o princípio do chamamento com Abraão. Amadurece um pouco mais no capítulo 15 e aí você vai encontrando até Deus falar: ser perfeito, Abraão, ande na minha presença. Mas essa maneira de Deus trabalhar conosco, ela fala muito ao nosso coração. E a gente deve conhecer o princípio do trabalhar de Deus com o seu povo para que nós também possamos seguir as pisadas do nosso pai Abraão. Não seguir as nossas pisadas,
Não seguir a pisada do mundo, da religião, do homem rebelde. Não, temos que seguir as pisadas do Senhor, mas ele diz que temos um pai. E o nosso pai, no sentido terreno ou no sentido espiritual, como representando a Deus, está dizendo que é Abraão. Então, que coisa gloriosa. Vamos olhar um pouquinho o livro de Gênesis 15, para a gente considerar um pouquinho esse chamamento, ou essa conversa de Deus com Abraão, aonde Deus descortina mais esse princípio da visão espiritual com Abraão, que Deus começa a trabalhar com ele e lhe gera fé. Gênesis 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Percebe isso aqui, irmãos? Porque você vai encontrar isso em várias vezes com os profetas. A palavra de Deus veio numa visão. Isso é muito significativo. É a palavra de Deus, mas como que ela veio? Numa visão. Aí se você for ler os profetas, você vai encontrar que isso aqui, ela se repete várias vezes. Tanto que, estudamos ou mencionamos um pouco sobre Jeremias, e o Senhor pergunta para ele, o que você está vendo? E a partir do que ele estava vendo, Deus falava a palavra dele com ele. E aqui, Deus está fazendo isso com Abraão. A palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Porque houve uma guerra, e no lugar de Abraão ter um grande muro cercando, ele nem cidade tinha. Ele não tinha proteção, não tinha exército. Mas porque ele foi um homem que obedeceu a Deus, o Senhor está dizendo, eu sou o seu escudo. Quando você obedece ao Senhor, quando você anda em obediência ao Senhor, ele se torna o seu escudo. Ele também falou no período da restauração que ele seria uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Normalmente, os homens começavam a edificar uma cidade e faziam muralha ao redor, para proteger do inimigo. Você fala, não. Primeiro, os fundamentos. Na verdade, primeiro o altar, depois os fundamentos, depois o templo. Por que o altar? Porque se você tiver muralhas, mas não trazer a presença de Deus no altar, que representa a cruz, qualquer inimigo vai derrubar. Essa muralha não significa nada. Agora, quando você restaura o altar, que significa a cruz, e a obediência do homem a Deus, ao redor do homem, ao redor da sua família, ao redor da igreja ou da obra do Senhor, Deus se coloca como uma muralha de fogo. Ele se torna o nosso escudo. Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Duas coisas que vão acontecer. Está acontecendo. Primeiro, Deus é o escudo de Abraão, e segundo, ele vai ter uma grande recompensa. Porque ele obedece, o Senhor quer também dar galardão. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E aí o que Deus fez com Abraão? Então o Senhor levou para fora da sua tenda e disse. Olha que maravilhoso isso, né? Muitas vezes Deus tirou um servo, uma serva dele, do seu habitat. Às vezes é a sua casa, a sua cidade, a sua parentela, o seu país. E quando ele estava no caminho, Deus lhe falava de maneira muito mais profunda. Quando que Deus falou mais profundamente a Moisés? No deserto, fora do seu palácio, da sua parentela, daquela nação do Egito. Quando que Deus falou a Moisés? Está no deserto. Quando Deus fala a Abraão mais profundamente, ele está peregrinando.
Quando Deus falou a Jacó, com aqueles céus que se abrem, uma visão da escada, ele está novamente peregrinando. Deus falou a Isaac, peregrinando. Deus falou a José, peregrinando. E lá está José tendo sonho e vai para o Egito. Não é a cidade dele, não é a nação dele. Deus fala com muitos e falou com muitos peregrinando. Se você cria segurança para a sua vida aqui, você quer status, segurança, dinheiro, você quer se... Muitas vezes você vai perder a fé no Senhor. Porque você está firmado em coisas. Não que você não deva ter coisas, mas essas coisas não podem se tornar o seu escudo, a sua muralha e a sua recompensa. Se você tiver essa recompensa aqui, você não tem recompensa lá. Quando que Deus falou a Saulo? Quando ele está no caminho de Damasco. Não é quando ele está em Jerusalém. Não, inclusive ele está ali achando que está fazendo melhor pelo Senhor, mas ele está perseguindo o povo de Deus. Só que ele está indo. Quando que Deus enviou Saulo para a Europa? A partir de Filipos. Você vê em Atos 16, ele está no caminho. Ele está querendo ir para o lugar, o Espírito Santo impede ele, o Espírito de Jesus impede ele outro, e ele tem uma visão, e alguém da Macedônia diz: ei, Paulo, passa para cá, vem nos ajudar. E assim começou a obra de Deus na Europa, porque ele viaja e entra em Filipos primeiro, que foi a primeira cidade onde a obra de Deus começou. Mas Paulo está viajando. E esse é um dos problemas do povo de Deus hoje. Pedro disse que nós somos estrangeiros e peregrinos. Peregrinos, nós estamos caminhando, mas qual que é a nossa tendência? Querer criar raiz aqui. Então Deus tira Abraão para fora da sua tenda. Ou seja, já está criando um pouco de raiz ali. Como é que você vai ver as coisas mais profundas do Senhor? Olhe para os céus. Para de olhar para Damasceno. Para de olhar para você. Para de olhar para Sara. Que história é essa que a sua descendência que eu prometi vai ser por meio de Damasceno? Deus está corrigindo a visão de Abraão, assim como ele corrigiu a visão de todos aqueles que andaram com ele. E no livro de Apocalipse, fala que temos que comprar colírio do céu para que possamos o quê? Ver. Tá certo? Porque senão a gente olha as coisas assim, só da terra, com os olhos naturais, e perdemos a visão celestial. Olha para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Irmãos, que história tão gloriosa. Depois o Senhor vai falar com Abraão: Abraão, ande na minha presença. Capítulo 17 de Abraão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus falou. Agora você vê, anda na minha presença, ou seja, para de olhar para tudo ao seu redor. Também não olha para dentro de você. Puxa, já se passaram cerca de 25 anos da promessa de Deus. Cadê o Isaac? Para de olhar, para de ser lógico. Creia. E Abraão creu, mas você precisa andar na minha presença. É interessante que quando houve aquela discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de seu sobrinho Ló, e Abraão conversa com Ló: olha, eles estão brigando, o gado é muito grande, você pode escolher para onde você quer ir. O que Ló fez? Ló olhou não pelos olhos da fé, Ló olhou para onde era o melhor lugar para ele ganhar dinheiro, alimentar o seu rebanho e prosperar aqui na terra. E o que Ló fez? Ele foi armar suas tendas ali na divisa com Sodoma e Gomorra. Estão lembrados disso? Ou seja, essa é a visão do homem natural. Quantos filhos de Deus pecam nisso? Deus está fazendo uma obra com eles ali, ó. Povinho pequeno, uma coisa... Mas o Senhor está fazendo algo. Mas ele quer acelerar. O que ele faz? Eu vou mudar de cidade. Vou mudar de empresa. E a pessoa vai. Mas qual é o critério?
Muitas das vezes o critério não é celestial. O critério é natural. Circunstância, proposta, dinheiro não pode governar um filho de Deus. Você pode fazer como Ló. Você vai para o lugar e vocês lembram quando o anjo do Senhor entra na casa de Ló, os homens cercam ali, não só um anjo, mais de um, cerca a casa de Ló. O que Ló faz? Gente, faz isso não. Eu tenho aqui filhas moças, virgem, eu vou botá-las para fora e vocês abusam delas. Estão lembrados que isso aconteceu? Aonde que ele aprendeu isso aí? Lá em Sodoma e Gomorra. Não foi andando com Abraão que ele aprendeu. Eu fico imaginando, nossa, mas que pai é esse, né? E depois dessa cena do fogo, do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, quando ele já está idoso, as filhas ficam preocupadas, né? E agora? Nós estamos aqui sozinhos, o pai está velho, cadê a descendência? O que essas meninas, essas jovens fizeram? Vocês lembram o que aconteceu? Se deitaram com o próprio pai. Aonde que aprenderam isso? Lá em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, você pode ir para uma grande cidade, você pode prosperar, mas você vai perder sua família. Você vai tomar a forma de Sodoma e Gomorra? Que desgraça que é isso quando cristãos tomam decisões totalmente equivocadas aos princípios do reino de Deus. E no lugar de prosperar, o que aconteceu com ele ali, com Ló? O fogo veio do céu, tudo que tinha ali, virou cinza, perdeu tudo. A não ser a propriedade ou gado que ele tivesse no campo. Então, quando você encontra a Abraão, você vai encontrar que o caminho de Abraão é totalmente diferente. Olha o capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quando o Senhor se mostrou ali, se apareceu, versículo 2 diz assim: Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. O que Abraão fez? Levantou os olhos. Você vê que Abraão é alguém que está sempre levantando os olhos e vendo. Que coisa maravilhosa, né? Se a gente for comentar sobre a vida de Abraão, então vamos ter que criar uma outra série de mensagens. Muita riqueza. Até quando o Senhor pede o seu filho Isaac, e ele obedece o Senhor ali, numa simbologia do Pai Celestial sacrificando o seu filho na cruz. Mas o Senhor mostra para Abraão o que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra. Porque nesse capítulo ele fala assim: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Lembra que ele fala assim? Que coisa maravilhosa, quer dizer, você se torna amigo de Deus, e o livro de Amós, acho que é 3:7, diz que Deus não faz nada na terra sem primeiro mostrar aos seus servos, os profetas. Mas como é que você vai ver as coisas de Deus se você não para? Se você não exercita a fé? Se você não é um homem ou uma mulher de oração? Se o Senhor te dá um toque no coração para você fazer algo, você deixa passar isso e não obedece. Aí o coração vai ficando mais endurecido. Esse exercício da fé, de visão, ele é gradual. A luz vai brilhando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Na presença do Senhor, temos abundância de alegria. Quando você vive na presença do Senhor, Ele vai abrindo, descortinando os seus segredos. O salmista diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E assim foi a jornada de Abraão, e assim é a jornada daqueles que andam com Deus. Nossa estatura espiritual é baseada pelo quanto vemos e obedecemos. Não é pelo quanto nós entendemos com a cabeça, o tempo que temos de cristão, não é isso. É o quanto a obra de Deus está sendo realizada em nós por meio de visão da palavra. Quando eu falo visão, eu não estou falando de algo à parte da Bíblia, mas no princípio da Bíblia, realidade espiritual, e pela obediência a essas coisas. Se não é isso aí, isso é falso. E naquele dia será como palha, feno, madeiro. Mas aqui nós temos essa história
de maneira muito abreviada da história de Abraão com o nosso Senhor. E eu fiquei muito impressionado lendo isso na Bíblia. Abraão anelou, desejou ver o meu dia. Olha como é que estava o coração de Abraão. E ele viu e se alegrou. Aí vamos agora ao livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, mas nós vamos ler apenas algumas coisas sobre Abraão. Capítulo 11 de Abraão, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Se o Senhor chamar você hoje, como é que seria a sua reação? Se realmente for Ele. Imagine, Rafa, sai da sua terra, aquela casinha bonitinha agora construída, vai para... Mas vou para onde? Não vou falar. Primeiro você diz sim, e aí... Não, mas você quer estabilidade, será? Não, mas isso aqui foi para aquela época de Abraão. Ah, é? Começa a ler as biografias dos homens que andaram com Deus. Eu sei que vocês estão lendo várias biografias, né? Né, Milena? Você vai encontrar esse princípio aqui. Várias vezes, várias vezes. Abraão sai, vai para o lugar, e ele ia para o lugar que ele deveria receber por herança. E ele partiu sem saber para onde ia. Puxa vida, hein? Como é que a gente é embaraçado? Às vezes o Senhor nos dá sinais pelos filhos, por várias maneiras. Deus está falando com você. Deus já está falando com você. Mas a gente é muito incrédulo, é muito racional, muito lógico. E eu lembro que aquele salmo que diz que como os servos estão atentos às mãos do seu Senhor, assim eram os olhos daquele servo de Deus, do salmista, para o Senhor. Ou seja, aquele servo que serviu os seus senhores, ele estava olhando ali, ó, para as mãos dele, para ele, a ver, ele só fazia assim, ó. Era um sinal, uma coisa simples. Ele já ia botar a mesa ou tirar a mesa. Eram pessoas treinadas. A gente tem que estar exercitando a nossa fé em oração para conhecer quando Deus fala conosco. Mesmo quando Deus fala sem ser de forma audível. Vixe, agora eu estou místico demais. Ó, irmãos, uma das maneiras que Deus fala conosco é pela vida. O que eu quero dizer? O Antigo Testamento diz, não toque em morto. Lá você não podia tocar em defunto, porque você era separado, os sacerdotes, né, ficavam imundo. Agora e hoje para nós, o que é tocar em morto? É tocar, fazer, se envolver com qualquer coisa que está roubando a vida espiritual. Uma das maneiras de você conhecer a vontade do Senhor é que quando você está caminhando, obedecendo, servindo, se envolvendo, às vezes até estando em lugares, você percebe o fluir do Espírito Santo na sua vida. Alegria, paz, graça. E às vezes você se envolve em coisas que aparentemente são boas, mas dentro de você começa a aparecer uma tristeza. Ainda que você está sorrindo no rosto, mas interiormente começa a vir uma angústia, uma insegurança, falta da presença de Deus. Então a gente precisa aprender que Deus fala conosco mesmo quando Ele está em silêncio. Ou você que é pai não fala com seus filhos, ou a esposa não fala com o marido só com os olhos. Ou o marido com a esposa. Já deu aquela olhadinha assim para ele? Que às vezes é melhor falar do que olhar assim, porque o marido sabe, né? A esposa sabe, né? Né, Roberto? Então, Abraão, ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó.
herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Você está vendo para onde estão indo os olhos de Abraão? Claro, lá era tendas, hoje nós temos casas, podemos alugar casa, comprar casa, vender casa, mas Abraão não estava preso a uma propriedade. Ele está olhando lá para frente. Eu sou o seu galardão. Ele está olhando para aquela cidade que virá, do qual Deus é o arquiteto e construtor. A gente tem arquiteto e construtores terrenos, né? Mas aqui está dizendo que foi Deus, né? Pela fé, verso 11, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Tem versões que dizem assim, que saudava elas de longe. Saudava de longe. E se alegraram com elas. Está dizendo que eles viram. Olha, irmãos, os olhos desses homens. Exercitados, os olhos do coração. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, por isso eles não estavam apegados a nada dessa terra. E assim deveria ser o povo de Deus. Se tem algo te embaraçando, tem algo puxando você para baixo, se tem algo te levando mais para o Egito do que para Nova Jerusalém, te puxando mais para Sodoma e Gomorra do que para uma jornada com o Senhor, se algo te torna mais terreno do que celestial, no lugar de ser peregrino e forasteiro em terra estranha, estamos nos tornando tão mundano e criando raiz nessa terra, ainda é tempo da gente renunciar a essas coisas. Colocar no altar, igual Abraão colocou o seu filho, falar, Senhor, não quero isso para a minha vida, porque isso tudo vai ser queimado, isso vai virar cinza, não vale a pena. Então, é uma história com Deus baseado naquilo que vê. Jeremias, o que você está vendo? E Abraão, o que você está vendo? Quando Abraão está tendo visão da promessa que Deus fez, e é interessante que a visão de Abraão era como uma flor que vai desabrochando. Cada dia está saindo, o botão está se abrindo e essa flor está se multiplicando ali interiormente até se tornar algo glorioso. Porque ele não está só vendo a promessa de receber o Isaac e agora uma descendência de posteridade. Não! Abraão viu o dia do Senhor. Abraão viu aquela festa do Senhor. Abraão está vendo a Nova Jerusalém, ele está vendo o reinado, ele está vendo a Trindade. Irmãos, a visão de Abraão foi... E Paulo falou, pense nas coisas do alto, busca as coisas que são de cima. Aqui nós temos um segredo com Abraão. Nos tornamos semelhantes àquilo que vimos, que vemos. Nós vamos sendo conformados com aquilo que os nossos olhos estão sendo exercitados em ver. Que Deus livre a cada um de nós de ter os olhos colocados nas coisas dessa terra. Tem gente que fica muito feliz quando vê o dinheiro. Quando os olhos vê, se brilha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que esse não seja o motivo da nossa alegria, que esse não seja o destino, a base da nossa vida aqui na terra, nada nessa terra. Que o Senhor realmente fale mais profundo ao nosso coração. Um dia Deus pediu o seu filho Isaac. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, o filho a quem você ama. Deus ainda fala assim, né? E vai lá sacrificar ele para mim. Lá naquele monte, Moriá. 3 dias, era cerca de 3 dias, onde estava Abraão até esse monte. Ele tinha tempo suficiente para ir peregrinando e desistir. Mas sabe o que diz o texto? Ele levantou de madrugada. Esse homem amava tanto a Deus que ele levantou rápido para obedecer.
Ele se tornou como Jesus. O livro de Marcos, que mostra Jesus como servo, você vai encontrar uma palavra repetitiva ali, ou repetida várias vezes. Então Jesus imediatamente se levantou, imediatamente, a palavra imediatamente, e assim é o segredo de Abraão. Quando ele via algo, ou Deus falava com ele, imediatamente ele obedecia. Ele não ficava ali, vamos considerar e tal, porque se ele faz isso, ele podia ver outras possibilidades. Às vezes nós deixamos de tomar decisões sérias com Deus, porque no lugar de fazer imediatamente, a gente ainda fica ali, aí daqui a pouco a gente desanima. Abraão foi. E diz o texto, e Paulo vai falar isso em Romanos 4, quando ele fala para os seus servos, fiquem aqui que eu vou ali sacrificar com meu filho e já volto. Nós já vamos voltar. O que ele creu? Ele ia lá sacrificar o seu próprio filho e creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Que homem de fé, né? E ele coloca o seu filho ali. Ô pai, tá aqui os gravetos, né? E o fogo, tá aí tudo. E cadê o animal? Cadê o cordeiro? Deus proverá. Agora, irmãos, você acha que Isaac era um garotinho pequenininho? Não, não era não. Tanto que ele levou o fardo da madeira nos seus ombros. Era um jovem. Mas a obediência dele é tão bonita, porque ele aprendeu a obediência ao seu pai, vendo a obediência de Abraão ao seu pai celestial. Você quer que seu filho seja obediente? Não é só ensinando a Bíblia, não. Deus ministra obediência pelo Espírito Santo no coração dos nossos filhos, quando os pais são obedientes ao Pai Celestial. A obediência é algo transmitido. Mesmo que no futuro alguns filhos se tornem desobedientes, mas a semente está plantada e a disciplina vai chegar ali. O filho podia se rebelar, falei, que história é essa? Você vai me amarrar aqui, eu estou vendo você com um cuchillo na mão aí. E eu, não vou não. Podia sair correndo e até enfrentar o pai, né, que já era velho. Ele obedeceu. Que atitude maravilhosa. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Assim como Jesus foi como ovelha muda ao matadouro naquele dia da cruz. Você está vendo um tipo de Abraão como pai e Isaac como filho de Deus. Interessante que o nome Isaac significa riso. Pega o teu filho que você ama. Quer dizer, Deus deu um filho para Abraão, mas será que o seu filho Isaac está se tornando o grande motivo da sua alegria? O sentido da sua vida? Ele é o seu maior prazer? Então, na verdade, Deus, que não é sanguinário, ele não quer Isaac, o sangue de Isaac. O que Deus está fazendo com Abraão? Onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. Se Isaac está se transformando o tesouro de Abraão, o motivo de alegria de Abraão, Abraão, põe aqui no altar. O que Deus quer? Deus quer o coração infalível e pleno de Abraão. É isso que Deus estava querendo. Quando Abraão vai sacrificar e o anjo brada, Abraão, Abraão, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E então Abraão obedeceu. Deus realmente não queria o sangue. Ele não era sanguinário, não era um Deus pagão, não era um Moloque da vida. O que ele queria é a obediência integral daquele que seria o pai da fé, para ser um exemplo para nós, que quando Deus pedir algo para você, Deus pedir algo para mim, o que ele espera de nós? Imediatamente obedeça. Obediência. Essa é a história de Abraão, que é tão rica e tão extraordinária, tão maravilhosa, e você vê agora Deus fazendo promessas no Novo Testamento daqueles que vão poder sentar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor repete várias vezes o nome de Abraão. Na verdade, toda a Bíblia está lastrada revelando essa intimidade de Deus com Abraão, e aí está as sementes desse novo ciclo da obra de Deus, começando com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão se tornou o pai da fé, como disse Paulo aos Gálatas. Os que são da fé são filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? Você é filha de Abraão?
Claro, somos gentios, não somos judeus nem hebreus por natureza. Mas esse aspecto dos filhos de Abraão, naturalmente, essa é a promessa da descendência de Abraão conforme a areia do mar. Mas e conforme as estrelas dos céus? São os nascidos pelo Espírito Santo, em obediência ao Evangelho. Sejam judeus, sejam gentios como nós. Mas todos que são obedientes ao Evangelho são filhos de Abraão. Deus espera que nós sejamos obedientes. Abraão, o que você vê? E ele foi vendo cada vez mais coisas. Que Deus realmente abra os nossos olhos, que possamos ver. E ao ver, não deixe o diabo fechar os seus olhos, cerrar os seus olhos. Porque se você deixar de obedecer uma pequena coisa que o Senhor te fala, as trevas começam a dominar. E nós começamos a colocar os olhos em lugares errados. Isso vai roubar a nossa fé. No lugar de luz, trevas. No lugar de peregrinos e forasteiros, nós vamos criar raízes nesse mundo. E no lugar da Nova Jerusalém, começa a edificar uma Babilônia feita de tijolo e palha, que é o esforço humano. Deus tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Senhor. E assim como Abraão se tornou semelhante ao Pai Celestial, e Isaac é o filho, porque eles viram, você se torna semelhante ao que você está colocando os seus olhos. Muito cuidado como você usa os seus olhos, quando você coloca os seus olhos. É muito importante essa lição de o que você vê. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Assim como Abraão foi, e tantos outros foram peregrinos estrangeiros nessa terra, e nós queremos viver também dessa forma. Estamos apegando a nada aqui, de nossa pátria, Senhor, não é daqui, Senhor, somos dessa terra. Nossa pátria está no céu, Senhor, e aguardamos nosso Salvador. Nossos olhos a cada dia estejam em Ti, Senhor. Dê uma semana na Tua presença. Amém. Nos ajuda, Senhor. Como assim compartilhamos o pão, nos lembrar do Senhor. E no nosso dia a dia, Senhor, não possamos nos esquecer das Tuas palavras, mas considerar as Tuas palavras, para não pecarmos contra Ti. Amém. Guardarmos elas nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, poderoso Deus, Criador do universo, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua palavra, Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por isso. O Senhor nos dá a visão celestial, Senhor. Amém. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor quebre, Senhor, toda prisão, toda fortaleza que impeça essa visão, Senhor. Que possamos realmente caminhar olhando para Ti, Senhor. Amém. Autor e consumador da nossa fé. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa visão, Pai, diariamente, a todo momento. Sim, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento do que nos aprisiona para não Te ver, ó Deus. Liberta-nos, ó Deus, de toda prisão, Senhor, de toda cegueira espiritual, Senhor. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, Pai, limpar nossos olhos através do Teu santo colírio, ó Deus, para que possamos Te enxergar,
e caminhar para Ti, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado por o Senhor nos deu a palavra, nos dá o entendimento, Deus, e que tudo possa ser plantado, Senhor, em terra fértil, Deus. Que o nosso coração seja uma terra fértil para entender todas essas coisas que vêm de Ti, Amém. Senhor. E crescer, ó Deus, debaixo da Tua graça, Amém. debaixo da Tua misericórdia, Deus. Por isso precisamos de Ti, dependemos de Ti, ó Deus. Teu Santo Espírito, para que possamos avançar, Senhor, em Tua direção, andar nos Teus caminhos, seguir os Teus passos, Jesus. Obrigado.